Paz, irmãos, seja muito bem-vindo à turma Conhecendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos para a terceira aula do livro de Atos. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pequena oração. Vamos orar. Senhor Jesus, diante da tua face, Pai, nós estamos nesse momento. E eu te peço, Senhor, que esse estudo, Pai, não possa só falar às nossas mentes, mas possa, Senhor, invadir os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, ela não pode ser estudada como um outro livro, Pai, que a gente estuda. Ela precisa ser estudada, Pai, com temor, com reverência, Pai, e ciente de que o teu Espírito que está em nós, Pai, irá nos guiar em toda a verdade. Senhor, então faz isso aqui, Pai. Nos guia em toda a verdade, Senhor. Que nós possamos, Pai, ensinar outros, Pai. Não só com palavras, Pai, mas também com a nossa vida baseada na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Atos, parte 3, e vai ser a nossa última parte aqui no livro de Atos. Então, agora a gente vai ver os propósitos do livro de Atos. Em primeiro lugar, mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Então, o livro de Atos, ele não é apenas a história do avanço dos cristãos, mas, sobretudo, uma defesa do cristianismo. O propósito de Lucas é defender a fé cristã diante dos seus opositores, mostrando que a religião do caminho é legítima, legal e salutar para o povo. Então, a gente vai ver que ao longo do livro, Lucas reúne vários relatos nos quais as autoridades romanas reconhecem que não tem nenhuma acusação formal contra os filhos de Deus. Então, como um diplomata, Lucas reuniu provas para mostrar que o cristianismo era, em primeiro lugar, inofensivo, porque alguns oficiais romanos chegaram a adotá-lo pessoalmente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele era inocente, porque os juízes romanos não conseguiram encontrar nenhuma base para condená-lo. A gente vai ver isso também. E ele também era legal, pois ele era o cumprimento verdadeiro do judaísmo. A gente vai ver isso nos vários discursos que estão reunidos nesse livro. Então, era um claro propósito de Lucas recomendar o cristianismo ao governo romano. Em primeiro lugar, em Atos 13, 12, a gente vê Sérgio Paulo, o governador ali de uma daquelas região, se convertendo ao cristianismo. O texto fala o seguinte: quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Então, esse é o primeiro relato. A gente vê Sérgio Paulo. Em Atos 18, 12, a gente vê Galho sendo absolutamente imparcial em Corinto. A gente vê lá nesse versículo o seguinte: mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime, eu teria motivo para aceitar o caso, mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. Não sei se você lembra, mas na aula passada a gente falou que o livro de Atos também fala de como deve ser a relação entre o Estado e a religião, entre o Estado e o povo de Deus. Então aqui a gente já percebe algo nesse sentido. Daqui a gente pode retirar princípios para a gente entender essa relação. Em Atos, capítulo 16, versículo 35 ao
39, a gente só vai ver aqui o último, a gente vê os magistrados, ao reconhecerem seu erro, pedindo desculpas publicamente a Paulo. A gente lê: foram até a prisão e lhes pediram desculpas, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Então aqui a gente está vendo Lucas reunindo esses fatos. Em Atos, capítulo 19, versículo 31, a gente vê as autoridades da Ásia demonstrando preocupação de que Paulo não sofresse nenhum dano. A gente vê o texto dizendo: alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Então, vai recebendo aí. Tem mais. Lucas também destaca que os cristãos são cidadãos bons e fiéis. Será que a gente tem isso hoje na nossa realidade? Em Atos, capítulo 18, 14, a gente vê Galho declarando que não existe agravo nem crime a questionar. Em Atos 19, 37, a gente vê o secretário de Éfeso dar um bom testemunho dos filhos de Deus. E em Atos 23, 29, a gente vê Cláudio e Lísias cuidando para não dizer nada contra Paulo. Então, perceba, irmão, existia um temor com relação aos filhos de Deus, esse respeito, vamos dizer assim, em certa medida, durante um tempo no Império Romano, porque a gente sabe que no ano 64 tem uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Ainda mais, em Atos 25, a gente vê Festo declarando que Paulo nada fez que merecesse a morte. E ainda no capítulo 25, a gente vê Festo e Agripa concordando que poderiam ter deixado Paulo em liberdade se ele não tivesse apelado a César. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito de Deus, assim como nessa ocasião também. Um outro propósito do livro é mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar das perseguições. Então, Lucas é enfático em mostrar as variadas formas de perseguição que os apóstolos e toda a igreja sofreram na marcha do cristianismo de Jerusalém a Roma. Perseguições internas e externas, físicas e psicológicas, políticas e religiosas. Então, isso aqui é interessante a gente refletir sobre isso também, porque muitas das vezes a gente, quando fala de perseguição do povo de Deus, a gente só faz uma ligação com a perseguição física. Mas aqui a gente vê que existem vários tipos de perseguições. Então, a gente fala, nós estamos vivendo aqui no nosso país, que é livre, nesse sentido de religião, então a gente não sofre perseguição. Será mesmo? Então, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. O próprio apóstolo Paulo afirma, né? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Então, irmãos, a gente vê que essa mensagem ela está perdida se a gente for levar em consideração o contexto evangélico geral, ver muito essa questão de motivação, autoajuda, essa questão de, olha, você vai ter sucesso, você vai realmente ser feliz. E essa parte da mensagem do evangelho está sendo tirada, está sendo retirada, e a gente não pode perder essa realidade. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Isso aqui, Paulo não está ensinando algo novo. Se a gente voltar aos evangelhos, a gente vai ver lá em João, o próprio Filho de Deus falando para a gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós podemos ter bom ânimo durante as aflições ou durante as muitas tribulações, até realmente entrarmos no reino de Deus de forma completa, plena, assim que ele voltar. Então, a perseguição começa com a zombaria
dirigida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Esses ônibus estão bêbados. A essa hora, 9 horas da manhã, eles estão bêbados. A gente vê isso lá em Atos capítulo 2. E continua com a tentativa do Sinédrio de calar os apóstolos, mandando prendê-los e açoitá-los. E ela chega rapidamente no auge na morte de Estevão, passando também pela morte de Tiago. Então a gente vê, né, Estevão fazendo aquele longo percurso, fazendo uma exposição de todo o Antigo Testamento até chegar no Filho de Deus, e aí a gente vê ele sendo apedrejado pelos membros ali daquela cúpula ali dos judeus, né? Então aí ela que é nesse momento que ela chega ao auge. E ainda Paulo foi apedrejado em Listra, preste atenção, açoitado em Filipos, escorraçado da Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Irmãos, isso é forte demais. Irmão. Então, perceba aí quão ferrenha foi realmente a perseguição também na vida de Paulo. Em Éfeso, enfrentou feras, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia e novamente preso em Roma. Longe, porém, de recuar diante das perseguições, a igreja caminhou com ainda mais ousadia e desassombro para obter resultados promissores. Cabe nesse momento uma reflexão. Nós somos perseguidos aqui no Brasil? Sim, nós somos perseguidos aqui no Brasil. Mas essa perseguição, como a gente sabe, até esse momento não é uma perseguição física, mas há uma perseguição psicológica, há uma perseguição também no sentido ideológico também. Há muitas coisas que a gente está vendo, vários movimentos se levantando contra a verdade de Deus e contra o povo de Deus, inclusive no nosso país. Recentemente, teve um caso no Rio de Janeiro de uma esposa de um pastor que trabalha com o ensino, né, para os novos filhos de Deus, vamos dizer assim. Ela trabalha com educação no lar, vamos usar esse termo, e ela lançou um livro sobre educação dos filhos, isso lá pelo Rio de Janeiro. Porém, dentro do seu livro tinha uma clara referência à questão da disciplina para os filhos, que se fosse necessário, era dever dos pais de disciplinar seus filhos até com o uso da vara. E por causa desse conteúdo no seu livro, o seu livro foi cancelado, foi impedido de circulação. Isso tem uns meses só que aconteceu no nosso país, lá no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala que não estamos sendo perseguidos porque não sofremos fisicamente, estamos, de um certo modo, equivocados. Existe perseguição, sim. Se você deseja viver a sua vida de maneira piedosa, você será perseguido. Existem vários tipos de perseguição. Então, nós somos perseguidos, sim, aqui no Brasil. Às vezes, tem gente que não percebe. E se a gente não percebe a nossa perseguição, há algo de errado com a nossa vida com Deus. Porque aquele que deseja viver de maneira piedosa será perseguido. Isso é Bíblia. Então, a gente deve rever os nossos conceitos de perseguição. Um outro propósito também do livro era mostrar o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. Isso aqui é forte demais, irmão. Então, aqui a gente entra também no propósito-chave do livro, e é uma mensagem importantíssima para esse contexto que a gente está vivendo. Então, a igreja apostólica estava desprovida de recursos financeiros. Olha isso. Em primeiro lugar, desprovida de recursos financeiros. Segundo, os apóstolos não tinham prata nem ouro. E mais, eram homens iletrados. Não tinham influência política
e a maioria dos membros da nova igreja era composta de escravos. Então, se a gente fosse analisar a situação das principais igrejas evangélicas hoje, pelo menos no nosso país, ela está totalmente o contrário disso daqui. Ela tem recursos financeiros. Ela é cercada de homens com conhecimento de cultura, gente que já é formado, tem pós, doutor. Ela tem também hoje uma certa influência política e nós vivemos num país livre, né? Nesse sentido, não existe mais esse sistema de escravos. Então, o nosso contexto é totalmente diferente. E aí, cabe uma outra reflexão aqui para a gente nesse momento. A igreja de Atos, ela estava em um outro contexto diferente do nosso. Esse contexto que a gente acabou de ver agora. Mas ela cresceu. Por quê? Porque ela compreendeu que um plano, que um colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. E hoje eu fico me perguntando, será que a gente tem essa compreensão? Porque a gente vê muitos manuais modernos sendo utilizados para crescer o número de membros das organizações. Mas será que esses membros da Igreja Visível são membros também da Igreja Invisível, que realmente foram convertidos pelo Espírito Santo? Eis um questionamento para a gente. Se eu não me engano, evangélicos aqui no nosso país parece que são 50 milhões. 50 milhões de evangélicos. Então, quase um terço da população. E onde está a nossa influência? Onde está a mudança do nosso país? Onde está as taxas de pecados que aí a gente escuta como outros nomes, né? Mortes, assalto, estupro, roubo, esses outros nomes que a gente vê na mídia, onde está esses números caindo? Será que esses 50 milhões de evangélicos que se autodeclaram evangélicos são realmente evangélicos, são realmente membros do corpo invisível de Cristo Jesus? Eis uma reflexão para a gente, irmãos. Percebe-se um grande crescimento, mas será que esse crescimento ele é verdadeiro? Eis uma reflexão. Então, apesar dessas limitações humanas, a Igreja de Atos encheu o Império Romano com a doutrina de Cristo e fincou a bandeira do Evangelho no centro da cidade imperial. A mensagem de Atos é vital para a Igreja contemporânea, porque nos mostra o caminho para o crescimento da Igreja, a despeito de todas as suas limitações. A Igreja cresce pela oração e pela palavra, no poder e na virtude do Espírito Santo, por meio de cristãos fiéis. Por meio de cristãos fiéis. Irmãos, se a gente fosse falar que se existe um método correto, bíblico, é esse. Esse é o método correto, bíblico. Esse é. Agora, nesse momento, somos conscientes do fato de que é Deus que fornece o verdadeiro crescimento da sua igreja. Parece simples a reflexão, mas a resposta ela tem consequências. A resposta tem várias consequências. Então a gente deve fazer essa reflexão. Será que nós somos conscientes? E quando eu falo desse crescimento da igreja, muita gente pensa que eu estou falando só do corpo, né? De todo mundo reunido, assim, da igreja como um todo, mas se a gente participa de uma determinada comunidade pequena, de 5, 6 pessoas, lá a gente prega a palavra de Deus, lá a gente ora junto, lá a gente pratica a comunhão. Será que essas nossas reuniões pequenas, será que nós temos entendido que é Deus que fornece o verdadeiro crescimento? Ou será que temos
aplicado métodos que não honram a Deus e que fornecem um falso avanço do seu povo. Eis uma reflexão para nós. Um outro propósito também do livro é mostrar a oração e a palavra como os dois vetores do crescimento da igreja. Então, os apóstolos entenderam que não poderiam abandonar a oração e o ministério da palavra para servirem às mesas. Então, Atos 6, 3, 4. Essa passagem ela é forte demais. Muito forte essa passagem. Diz o seguinte: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados. Olha esse perfil. Respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós os encarregaremos desse serviço. Qual era o serviço, irmão? Distribuição de alimentos. Pare nesse momento e pense. Olhe esse perfil para distribuir alimentos na igreja primitiva. Olha esse perfil. Homens respeitados ou homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servir alimentos. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Percebe, irmão? Será que temos experimentado isso? E aqui, quando eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando do povo de Deus espalhado em todo o mundo. Será que o povo de Deus tem realmente seguido esses princípios aqui? Mais uma reflexão. Deus não unge métodos, unge homens e mulheres de oração. Sem oração não há pregação de poder. Pregação é lógica em fogo. Há muitos sermões que falam a mente, mas poucos sermões que falam ao coração. Precisamos retornar à pregação de lógica em fogo. Um outro propósito também no livro, mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. Foi o Espírito Santo quem capacitou a igreja para viver e pregar. Sem oração não há pregação de poder. Pregação é lógica em fogo, já vimos isso. Foi o Espírito Santo quem liderou a igreja em seu extraordinário crescimento espiritual e numérico. Espiritual e numérico. Olhem a ordem. Espiritual e numérico. Vidas transformadas. Então, a gente vai ver essa influência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é fonte da pregação eficaz. Atos 4:8, a gente lê. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é fonte dos poderes miraculosos. A gente lê, cheio do Espírito Santo, de novo, olha a ênfase, cheio do Espírito Santo. Saulo, também conhecido como Paulo, encarou ele mais nos olhos e disse, preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Forte demais. O Espírito Santo é fonte de sabedoria nas deliberações da igreja. Então, o primeiro concílio, né, da história do povo de Deus está em Atos 15. Diz, pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Agora aí a gente pensa, irmão, será que o Espírito Santo está tendo papel nos nossos concílios, nas nossas reuniões, sobre a palavra de Deus, sobre certos ensinamentos, sobre certas questões do povo de Deus? O Espírito Santo é a fonte da autoridade administrativa. A gente vai ver lá em Atos 5 e em Atos 13. Diz o seguinte, então Pedro disse, Ananias, por que você deixou
Satanás encheu o seu coração. Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então, a ênfase é o Espírito Santo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Aleluia. O Espírito Santo também é fonte de orientação em geral. Ele diz: enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Então, vê essa parte do discernimento. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Que mistério! O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia. Mas o Espírito de Jesus, mas o Espírito Santo não permitiu. Forte demais. Um outro propósito também, mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. A igreja apostólica cresceu espantosamente e devastou as trevas do paganismo. A igreja triunfou sobre o legalismo fariseu e o liberalismo saduceu em Jerusalém. Então, triunfou primeiro sobre o quê? O legalismo fariseu. E aquelas pessoas que estavam fazendo, que estavam colocando doutrinas de homens, que estavam colocando peso naquelas pessoas que estavam ali querendo ter algo com Deus, para realmente atestar, vamos dizer assim, o relacionamento delas com Deus. Legalismo. Eles fizeram com que a lei de Deus e os mandamentos dos homens fossem um fim em si mesmo. Isto é, a gente obedece por obedecer. Mas a gente percebe o próprio Filho de Deus acusando isso nos fariseus. Só é você voltar aos evangelhos e você vai ver isso lá. Mas também o povo de Deus triunfou sobre o liberalismo nessa questão teológica, assim, várias doutrinas que os saduceus não acreditavam mais que eram realidade, mas que eram verídicas com base na revelação de Deus. Então, a igreja triunfou sobre isso também. Ela também avançou sobre o sincretismo samaritano, ou seja, essa união de várias religiões, vários elementos sendo unidos ali naquela mesma religião, pensando que aquilo era realmente a verdadeira fé. Então, o reino de Deus também, o povo de Deus avançou, triunfou sobre esse sincretismo samaritano. De igual forma, triunfou sobre o paganismo e a idolatria nas províncias da Galáxia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Finalmente, triunfou sobre o culto ao imperador. Então, a Igreja Apostólica cresceu independente, a despeito das mais variadas e perversas perseguições. Então, o reino de Deus triunfando sobre o reino das trevas, nos seus as suas mais variadas questões. O reino de Deus triunfou. E o que é o reino de Deus? E, em segundo lugar, o reino de Deus venceu as trevas? Primeiro, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera do governo de Deus. É onde Deus age, é onde Deus está colocando suas leis, onde Deus está movendo as pessoas, ou seja, a esfera do governo de Deus. E esse reino de Deus entrou na história quando o Império
romano, há quase 2000 anos, estava conduzindo ali aquele mundo conhecido na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus entrou na história na pessoa de Jesus Cristo. E esse reino de Deus venceu as trevas da pessoa e obra de Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é já e ainda não. Já, porque ele já entrou na história, já está agindo, já está salvando pessoas, libertando pessoas, trazendo pessoas para o povo de Deus, para a família de Deus. Mas ele também é ainda não, porque ele ainda não está estabelecido de maneira completa. Isso acontecerá na volta de Cristo Jesus. Então nós aguardamos ansiosamente o retorno de Cristo Jesus. E sim, o reino de Deus venceu as trevas na pessoa e obra de Jesus. Mas por que a gente vê ainda o inimigo agindo? Por que a gente vê males ainda? Porque ainda todo o impacto do reino de Deus ainda está se desdobrando no tempo e no espaço. Mas o reino de Deus já venceu. O reino de Deus já venceu. O tempo a nós funciona de uma forma, para Deus de outra. Entendeu? Então o reino de Deus já venceu. Só está se desdobrando no tempo, de acordo com os propósitos, de acordo com os eternos propósitos de Deus. Agora a gente vai ver algumas características do livro de Atos. Em primeiro lugar, a pesquisa não anula a assistência do Espírito. Lucas foi um historiador e um acurado pesquisador, como a gente vê lá em Lucas capítulo 1, versículo 3. O relato de Atos é fruto, é resultado tanto de pesquisa quanto de testemunho ocular. O mesmo Espírito que assistiu Lucas na pesquisa também o inspirou no registro. Então aqui a gente volta sobre a inspiração das Escrituras, sobre a inerrância das Escrituras. A gente também vê a importância dos discursos. Então, Atos não é apenas a história da igreja apostólica em sua jornada até a capital do império, mas é também uma cuidadosa coletânea de discursos, especialmente de Pedro e Paulo. Então, os vários sermões registrados em Atos servem de modelos homiléticos, ou seja, como deveriam ser as pregações, que apontam para a centralidade da pregação apostólica, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, esses sermões ou esses discursos, eles podem ser classificados em evangelísticos. Então, a gente vai ver eles lá em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3. Então, a gente vai ver um pouquinho desses sermões agora. Então, Atos 2, 36 diz o seguinte: portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que o ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. É esse tipo de sermão que nós precisamos nos tempos atuais em todo o mundo. Esse tipo de sermão. Qual o tipo de sermão? Onde palavras atingem o coração dos ouvintes. É lógica, mas é lógica em fogo, na unção do Espírito, na virtude do Espírito. É esse tipo de sermão que nós precisamos no mundo atual, em toda a terra. Porque, olha isso, veja bem esse texto. Hoje há uma certa ênfase na questão do apelo, né? Você prega o evangelho e você tem aquele apelo ali no final. Olha, quem aqui nessa noite quer receber Jesus? Olha, aceite Jesus. Olha, pode ser até a sua última oportunidade. Você tem que aceitar. E aí dá essa ênfase, essa questão do apelo.
Mas observe esse sermão. Observe esse sermão. Quando Pedro, no caso, terminou de pregar, terminou o seu sermão, olha a reação dos ouvintes. Eles que foram perguntar, olha, o que a gente deve fazer? Irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Então, quando um sermão é pregado com lógica, em fogo, com a unção do Espírito, com a virtude do Espírito, o próprio ouvinte, se foi tocado pelo o Espírito para a salvação, é ele que vai dar esse impulso. É ele que vai dar esse impulso. É ele que vai se impulsionar. O que eu faço agora? Se arrependa para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Irmãos, pregação não é a mesma coisa de que uma aula, por exemplo, nesse momento que a gente está tendo, não é a mesma coisa. Tem vários elementos, mas não é a mesma coisa. Pregação não é palestra. Não, não, não. Pregação é informação, mais chamado à ação. Há vários chamados para a ação na verdadeira pregação. Então, a gente nunca venha esquecer isso. A gente também tem sermões deliberativos. Atos capítulo 15. Queremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Então, esse é um versículo muito importante. Não há diferença na forma que Deus salvou no Antigo Testamento e salva no Novo Testamento, que salva hoje, como também não há diferença na forma como Deus salva o gentil, ou seja, todo aquele que não é judeu, e o judeu. Todos são salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Atos 15, 19. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Amém. Também temos sermões apologéticos, Atos 7 e Atos 17. Olha, só uma pequena passagem deles. Atos 7, 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Então, o discurso de Estevão, então isso aqui já é a parte final do discurso de Estevão, no qual ele termina o que, irmãos? Apedrejando. Várias pregações ao seu final, nós vemos o que? Aplausos para quem? Para o pregador. A gente percebe a gente percebe essa distância, esse abismo em várias pregações com essas que nós temos no livro de Atos. Atos capítulo 17, 22. Pois, enquanto eu andava pela cidade, aqui é o discurso de Paulo em Atenas. Pois, enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Então, é um sermão apologético, é um sermão que fala da defesa do verdadeiro Deus. Então, Paulo fez isso lá em Atenas e nós somos chamados a fazer isso onde tivermos a oportunidade também de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E a gente também vê sermões exortativos. Atos 20 diz o seguinte: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Então a gente vê Paulo falando aqui para esses bispos. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês,
de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Que poderoso demais, irmãos. Não é um aconselhamento ao que é. O aconselhamento cristão, ele não é a mesma coisa dos aconselhamentos que a gente tem no mundo. Psicologia, psicólogos, psiquiatras são bênçãos, realmente eles têm uma importância hoje, mas não vamos colocar tudo no mesmo nível, na mesma configuração. Não é a mesma coisa. O aconselhamento bíblico, baseado na sabedoria de Deus, na virtude do Espírito Santo, é diferente. Ele requer um envolvimento profundo. É a alma daquele que aconselha, falando, se conectando com a alma daquele que está sendo aconselhado, irmãos. É esse nível de aconselhamento, é esse nível de discipulado que nós precisamos retornar. A importância de Jerusalém e Antioquia. Duas cidades, Jerusalém e Antioquia, dominam o relato do livro de Atos. Então, quando você estiver lendo, estudando, verifique isso. De Jerusalém, o evangelho se espalhou até Antioquia, e de Antioquia chegou até aos confins da terra. Paralelamente a essas duas proeminentes capitais estão os dois apóstolos mais importantes, Pedro e Paulo. Importantes no sentido da narrativa, mas nós sabemos que eles são apenas instrumentos na mão do Cristo ressuscitado. A gente tem agora o caráter cristocêntrico do livro, como eu acabei de falar. Cristo Jesus no centro da narrativa, no centro do livro. O livro de Atos é uma biografia de quem? De Pedro e Paulo? Não, de Cristo. De seu ensino e de suas obras poderosas por meio dos apóstolos no poder do Espírito. O livro não pretende dar um relato exaustivo acerca do que foi realizado pelos apóstolos. Além de Paulo, só se menciona no livro outros 3 apóstolos. Em Atos 12:2, lemos sobre a execução de Tiago, irmão de João, por ordem de Herodes. João aparece na cena da cura do paralítico na porta formosa do templo. Não tem prata nem ouro, né? A gente vê Pedro ali falando para aquele paralítico. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Mas não profere nenhuma palavra. O livro só nos dá informação detalhada sobre Pedro e Paulo. Logo, o objetivo de Lucas não é escrever uma história dos apóstolos. Importa unicamente o curso do evangelho pelo mundo. Diante dele, todos os instrumentos humanos deixam de ser importantes. Instrumentos humanos. Não há no Antigo Testamento ou no livro de Atos culto a heróis. Apenas Deus e sua magnífica causa estão em jogo. É isso que precisamos reaprender a partir de Atos dos Apóstolos. Mais uma reflexão. Realmente compreendemos que os seres humanos, que os filhos de Deus, são apenas instrumentos? Realmente compreendemos isso? Ou só vamos ao culto quando aquele pastor específico tiver? Ou só vou a tal vigília, ou só vou a tal evento se aquele pastor de fora vier? Será realmente, irmãos, que nós compreendemos que os seres humanos são apenas instrumentos e que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer? Será que realmente compreendemos isso? Porque se nós compreendermos realmente que os seres humanos são apenas instrumentos de Deus, nós vamos aos lugares, às reuniões de oração, de evento, conferência, não por fulano ou ciclano, mas porque Deus falará aos nossos corações pela sua palavra que será exposta naquele lugar. Então, aqui, para a gente encerrar,
essa nossa introdução, né, ao livro de Atos, e aí a gente começar a ver um pouco sobre a teologia paulina. A gente vai fazer uma introdução às cartas de Paulo. A gente vai fechar Atos aqui com um esboço do livro. Então, a gente viu na aula passada também que Atos pode ser dividido em 3 partes bem distintas. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 8. Vamos ver o começo da igreja, a expansão da igreja. Depois a gente vai ver de Atos 8, 5, Judéia e Samaria, como o evangelho chegou a essas regiões ali, cumprindo aquilo que Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, a gente vai ver Judéia e Samaria, Atos 8 até Atos 12, 25, o testemunho para os samaritanos, a conversão de um gentil, a conversão do apóstolo dos gentios e o testemunho para os gentios. E, por fim, a parte mais remota da terra, ou seja, até os confins da terra, a partir de Atos capítulo 13, versículo 1, até Atos 28, 31. A gente vai ver a primeira viagem missionária, o concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e a viagem de Paulo a Roma. Então, irmãos, bons estudos no livro de Atos, que realmente a gente compreenda que nós precisamos retornar à mensagem de Atos. Atos tem vários princípios para a nossa vida como filho de Deus e também a nossa vida como povo de Deus, né? Fazendo parte da grande família de Deus. Então, até a aula que vem, vamos dar início à teologia paulina.